E nossa história não estará pelo avesso assim, sem final feliz. Teremos coisas bonitas pra contar. E aí, pessoal, beleza? Estou aqui novamente. Sou o professor Roberto Carlos. História. Isso, Roberto Carlos. Hoje, então, nessa aula, abordaremos o primeiro reinado. Quais as características, o que teve de importante nesse período aí, o que teve de relevante, o que aconteceu de relevante para a história do Brasil. Vamos lá, vamos nessa. Conto com a atenção de vocês e a ideia é que a gente possa sempre contextualizar. A gente faz algumas fugas aqui históricas, contextualiza, né, retoma, né, alguns assuntos aqui de forma bem breve para não comprometer a estrutura, a objetividade dessa aula. Vamos nessa, então? Primeiro reinado de 1822, né, vocês lembram? Proclamação da independência do Brasil. 1822, vamos lá. Essa caneta fantástica, é um espetáculo. Só para nos situarmos, sem falar que essa letra é fantástica, né? O professor Paulo Tomás, de Geografia, afirmou em algum vídeo aí que era a letra mais bonita da Cotiva, etc. É uma grande bobagem, né? Que ele falou, com todo respeito, essa letra aqui não tem preço. Então, pessoal, abraço, Paulo. Proclamação da República. Então, esse é o marco, né, para o primeiro reinado, né, transição ali do período joanino, não se esqueçam, Dom João VI, para o período que caracteriza o primeiro reinado, 1822. Muito bem. Primeiro, o reconhecimento da independência. Bem, isso foi um fator importante também, já que... Desculpe, um momento só. Aquela água básica. Primeiro país, vamos lá, valendo. Primeiro país a reconhecer a independência do Brasil foi os Estados Unidos. Pô, mas que coisa foi essa? Estados Unidos reconhecendo a independência? Bem, vejamos o que há por trás disso, ou sem muitos aprofundamentos, né, para a gente não perder o teor dessa aula. Em 1824, os Estados Unidos reconhecem a independência do Brasil. Por quê? A partir da doutrina Monroe. Vocês lembram da doutrina Monroe? Que prega o quê? América para os americanos, ou seja, sem intervenções europeias no nosso território, nas Américas, né, por assim dizer. Então, os Estados Unidos têm essa atitude magnânima, né, de reconhecer a independência do Brasil. Essa ideia da América para os americanos, vejam só, é inevitável. Eu não queria fazer não quero fugir muito da nossa aula, mas está dentro do contexto, né? Como eu disse, em alguns momentos nessas aulas, nas minhas aulas, teremos que trazer aquela do geral para a gente analisar como isso incide sobre o nosso território. A América, a partir da doutrina Monroe, vamos lá. A América para os americanos é o fim, pelo fim da intervenção europeia nas Américas. Bem, isso com que propósito, pessoal? Os Estados Unidos, né, lança essa ideia que causa todo
uma simpatia, né, com esse discurso, obviamente, para futuramente, né, chega de intervenções europeias por aqui, mas intervenções da América sobre a América, tranquilo, né? Então há sempre algo nos bastidores, né, dos discursos, beleza, pessoal? Só um pitacozinho rapidinho. Sobre como os Estados Unidos agiram posteriormente, né, a gente está cansado de saber. Então, fim de papo. Retomando, reconhecimento da independência, vejamos para onde nós vamos. Ainda reconhecimento da independência, Portugal. A gente está falando de independência, portanto, de reconhecimento, professor. E aí, qual foi o posicionamento de Portugal? Bem, Portugal nesse contexto, inicialmente reconhece? Sim, reconhece com algumas ressalvas, né? Elas estão aqui em sequência. Primeira ressalva: Portugal queria ser não consigo achar outro termo, reembolsado, né, pela sua atuação histórica aqui no território brasileiro. Reembolsado, o Brasil, como era um país que proclamou sua independência havia muito pouco tempo, ou seja, não estava devidamente estruturado economicamente, financeiramente, para restituir, para compensar, para reembolsar Portugal por essa sua atuação aqui no nosso território. Então, Portugal exigia cerca de, vejamos, 2 milhões de libras para que pudesse abandonar de forma definitiva o território brasileiro. Como o Brasil não dispunha, né, desses valores, desse valor, entra em cena quem? Novamente, a Inglaterra. A Inglaterra, extremamente solidária, realiza esse reembolso, esse pagamento para Portugal. Até aí, tranquilo. Bem, a Inglaterra fez um favor para o Brasil? Não necessariamente, né? Posteriormente, alguns acordos foram firmados entre Brasil e Inglaterra, para que a Inglaterra pudesse também realizar sua exploração, suas ações aqui, a relação que já havia sido facilitada, né, da abertura dos portos, apesar de ter sido com Portugal, mas o Brasil, então, cria essa aproximação com a Inglaterra. Isso foi proveitoso, né, foi vantajoso inicialmente para o Brasil, que não dispunha, né, para se livrar de Portugal, de certa forma, né, recebe essa ajuda da Inglaterra. Bem, sobre esse abandono por parte de Portugal, bem, o Brasil teve sua independência proclamada, e aí, tudo tranquilo? Não houve nenhum tipo de resistência? Bem, houve. Alguns governos portugueses ainda mantiveram resistência. Maranhão, Pará, mais 2 estados, Bahia e Piauí. Se Bahia não estiver, perdoe-me. Enfim, alguns poucos estados mantiveram alguma resistência, né, o que gerou esse conflito, né, ou esses conflitos ainda, pelo total abandono, né, por parte de Portugal do território brasileiro. Mas o conflito importante que veio a ocorrer foi na província da Cisplatina. Veremos isso aqui ainda nessa aula, como se deu um conflito extremamente importante para a configuração do nosso território, né? Configuração do nosso território, configuração do território da América do Sul. Um momento, diria, não usaria a expressão fascinante, né, por se tratar de uma guerra, mas um momento importantíssimo para essa, como eu disse, essa configuração territorial do nosso país. Como eu mencionei anteriormente, em 1824, né, os Estados Unidos reconhece, em 1824 também um momento emblemático, importante, que é a criação da
Constituição de 1824. Bem, vamos a alguns aspectos, né, dessa Constituição. Primeiro, ela determina a monarquia hereditária. Vocês conseguem entender o que é essa monarquia hereditária, né? Vamos lá? Monarquia hereditária, vocês lembram, né? Capitanias hereditárias, quem as posses eram repassadas para os filhos. Na monarquia hereditária, monarquia, o poder monárquico é passado para, nessa linha de sucessão, para os filhos. Isso é básico, né? Sobre a Constituição de 1924, então, ela determina a monarquia hereditária. Outra questão. O voto censitário. Outro aspecto aqui. Só um momento aí, já retomamos. Bem, alguns aspectos dessa Constituição. Então, a monarquia hereditária, né? O poder sendo repassado de forma hereditária. O voto censitário, pessoal. O que é esse voto censitário? Direito a voto, o voto elitizado, né? Um voto que poderia ser feito apenas por classes mais abastadas, a nobreza, enfim. O voto não era um direito de todos. E a oficialização, que letra fantástica, né? A oficialização da religião católica no país, ainda que fosse ainda sob os mandos, né? Sobre os mandos do Estado, né? A igreja, então, tinha esse controle do Estado, não tinha aquela autonomia plena, né? Como na Idade Média, né? Lembram não, veremos ainda a aula sobre a Idade Média. Então, o catolicismo, né? Implantado como religião oficial do país, logicamente teríamos, né, o surgimento de outras vertentes, mas isso é um assunto para uma outra aula. Aspectos, então, relevantes, pessoal, dessa Constituição são esses, entre outras medidas, né, de ordem de caráter administrativo, político-administrativo, que determinavam como esse território, né, seria regido. Política externa. Pessoal, isso aqui sobre a política externa, de forma muito breve, a política externa ela se estabelece a partir da relação já mencionada, né, aqui com a Inglaterra, mas agora vamos tratar da política externa que acabou determinando alguns conflitos, principalmente esse conflito aqui da Cisplatina, da relação do Brasil com a Argentina, e depois como foi constituído o próprio Uruguai, né, veremos. Essa política externa ela contempla todos os aspectos econômicos, né, da relação, principalmente com a Inglaterra, após esse grande favor, né, que a Inglaterra fez para o Brasil, saldando essa dívida que o Brasil tinha com Portugal. Isso é questionável, mas também vou usar um termo que eu deveria usar em todas as aulas. Não nos aprofundaremos nesse assunto, porque senão, sabe, essa aula vai para um outro caminho. Beleza? Chegamos a ela, galera. A Guerra da Província Cisplatina. Bem, Província Cisplatina, pessoal, era um território que foi, vamos colocar assim, de certa forma, colonizado por espanhóis. Então, nesse processo de independência, o que havia de marcante nesse período? O não reconhecimento, para começar,
da independência do Brasil. Ou seja, esse território da província Cisplatina não concordava exatamente com estar anexado ao Brasil nesse processo de independência, já que havia muita atuação de espanhóis por ali, né? Então, nesse processo, pessoal, que veio eclodir a Guerra da Cisplatina. Bem, essa guerra teve consequências importantes, né? Como eu disse, não só para a configuração territorial, como também para o próprio reinado de Dom Pedro. Lembrando que Dom Pedro ficou conhecido de forma negativa por ser extremamente autoritário, né? Essas ações aí foram de várias ações de autoritarismo em relação a principalmente nessa situação, nessa questão da Cisplatina. Havia já espanhóis, né, estabelecidos nessa província da Cisplatina. Houve envolvimento, né, de certa forma, da Argentina nesse conflito, e assim ficou extremamente desgastado esse reinado de Dom Pedro. Sobre a Cisplatina, se vocês me perguntarem quem venceu esse conflito, uma guerra que durou 3 anos, bem, a província da Cisplatina saiu vencedor, apesar do tão pouco contingente, né, de exército, né, para o combate. Foram mobilizados aqui, né, no primeiro reinado do Brasil, muitos contingentes para travar essa batalha, mas ainda assim a vitória foi conquistada pela Cisplatina. Quais as consequências disso? Primeiro, a consolidação daquilo que viria a ser conhecido como país, o Uruguai, né? Essa província era uma circunscrição que corresponde ao Uruguai. Isso quer dizer, né, que, vamos pensar, caso o Brasil, esse território, esse primeiro reinado tivesse logrado essa vitória sobre Cisplatina, teríamos o Uruguai compondo o nosso país. Seria interessante, né? Então é isso, galera. A partir dessa derrota, né, de Dom João, né, que era quem representava, né, o país, esse governo, esse reinado que já estava extremamente desgastado, isso vai eclodir então no quê? No fim do reinado de Dom Pedro. A ideia então que nós temos, há então um lapso entre esse primeiro reinado e o segundo, que veremos na próxima aula, que é o período regencial, e posteriores transições, né, para a proclamação, enfim. Mas o que fica recapitulando aqui o nosso primeiro reinado, primeiro, a influência já começava-se a se anunciar a influência dos Estados Unidos, né, a partir da América para os americanos, doutrina Monroe. Os conflitos, né, houve focos de resistência ainda, né, no norte e nordeste do país, alguns governos portugueses, né, que resistiram à independência, né, que não reconheceram, bem como a Cisplatina, né, já uma província ao sul. Aspectos: a Constituição, né, de 1824, com suas características, algumas extremamente questionáveis. Política externa, a Guerra da Cisplatina, né, que determinou então essa configuração do Uruguai, né, e criou limites, né, para o território nacional. Galera, é isso sobre o primeiro reinado.
Espero que vocês estejam comigo aqui na próxima aula para mergulharmos ainda mais nessa história cheia de altos e baixos, com várias nuances, que é a história do Brasil. Encerro por aqui, lembrando, estudem, claro, né? E a ideia é sempre essa. Contextualizem, porque na hora da prova, quando vocês... A ideia de você isolar informações, de repente, não é o ideal. Tentem contextualizar, que a partir do momento que vocês conseguem contextualizar, a partir das questões, dos enunciados, você consegue se situar na pergunta, na questão, enfim. Beleza? Isso é muito de cada um, né? A forma de apreender informações, conhecimentos. Mas essa é uma dica bacana, né? Em se tratando de história, né? Que é perfeitamente possível contextualizar, trazer a nossa história relacionada, conectada com a história de outros países, né? Com essa própria intervenção de outros países. Beleza, galera? Grande abraço e até a próxima aula. Valeu!